Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Giovana e sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro Fora de Série, que é um espaço para a gente falar um pouquinho sobre tudo, mas com um olhar fora do comum. E hoje, dia 24 de junho, é dia de São João Batista. E apesar de muita gente, a maioria, na verdade, das pessoas gostarem muito das festividades juninas que vem acontecendo desde maio, agora durante todo o mês de junho, algumas acontecem ainda em julho, com muita música boa, comida gostosa, quadrilha, muita diversão. Poucas pessoas sabem a história por trás desta festa. Então, a história de São João Batista, que foi quem deu origem, né, às festas de São João, às festas juninas. E por isso eu estou aqui hoje com o padre Ivanildo, que agora é pároco na igreja, né, de São Roque, e ele está aqui para contar um pouco para gente sobre a história de São João, para que a gente possa conhecer, né, este santo que deu origem a essa festa que é uma tradição na cultura brasileira. Então, seja muito bem-vindo, padre. Muito obrigada por ter aceitado meu convite. Olá, tudo bem? Que bom. Obrigado, Giovana, pelo convite a estar aqui, né? Hoje, também nesse dia tão importante para a igreja, para a nossa Diocese de Foz do Iguaçu também, que tem São João Batista como padroeiro. Então, para começarmos, nos diga quem foi São João Batista e por que que ele é tão importante, no catolicismo. João Batista foi aquele que preparou os caminhos, né, para a chegada de Jesus. Então, ele é conhecido na igreja, né, nas liturgias, como precursor. Então, ele fez esse caminho de preparação, né, antes mesmo de Jesus chegar, né, avisando, batizando, acolhendo as pessoas e falando, né, que viria então Jesus, o Salvador, então preparando as pessoas para que elas acolhessem a mensagem de Jesus também, e ele se torna esse grande expoente, né, na preparação, da vinda de Jesus Cristo. Então, João Batista é para a igreja, né, esse grande sinal aí que nós temos como preparação para a chegada de Jesus. Então, você pode falar mais um pouco, sim, brevemente, sobre como foi a vida de São João Batista, qual era a sua missão, a sua ligação, né, com Jesus? No contexto histórico, eles são primos, né, no contexto, né, de Jesus, e ele, né, tem todo esse contexto a qual ele preparou o caminho, ele, né, fez esse caminho então de de preparação, mostrando assim através da sua forma de evangelizar, na simplicidade. Vivia no deserto, vestia-se de forma simples, e dessa maneira ele foi também fazendo com que as pessoas compreendessem a mensagem, não impondo a mensagem, não, né, mas de forma simples, chegando às pessoas, anunciando, né, e assim ele se torna também esse precursor, aquele que prepara o caminho e aquele que mostra essa simplicidade, que é um pouco daquilo que também se celebra, né, a simplicidade quando se fala de uma festa junina e tudo isso. Sim. E como que ficou aí dia 24 de junho como a data de comemoração do dia de São João? Por que dia 24 de junho? 24 se considera o dia do nascimento dele, né, porque, está, segundo os históricos, que ele nasceu 6 meses antes de Jesus. Por isso, então, a igreja nominou esse dia como os 6 dias antes do Natal, 6 meses, né, antes do Natal, então, como o dia do nascimento de João Batista, e celebra, então, a igreja, toda a igreja, o seu nascimento no dia 24 de junho, supostamente, então, por conta disso. Sim. E a gente sabe que a maioria dos santos tem a sua data, assim, de celebração no dia da sua morte, no dia do seu falecimento. Por que que acontece essa exceção, então, com São João Batista, de celebrar a data dele no dia do seu nascimento? Isso, né, isso é algo bastante importante, quando se fala, né, dos santos. João Batista, Jesus e Maria celebram-se também o nascimento. Uhum. Também o dia do nascimento deles é celebrado em toda a igreja. E São João Batista não se celebra, ele tem 2 dias santos,
2 dias de São João Batista. Então, 24 de junho, que é o seu nascimento para a vida, e dia 29 de agosto, que é o seu nascimento para Deus, onde ele se torna mártir, ele é decapitado por Herodes, então, né, e por isso ele se torna um mártir da igreja e é celebrado também como um dia santo, o dia 29 de junho, que é o martírio de João Batista. Então, João Batista e Jesus e Maria são os que celebramos tanto o nascimento quanto também o dia da morte, né? Uhum. Então, esses santos que têm pelo contexto e por tudo aquilo que realizaram em prol da igreja e pela salvação das pessoas, então é celebrado 2 momentos, tanto no nascimento quanto também na data de falecimento. Sim. Então, agora que a gente já entendeu um pouco, para quem não tinha conhecimento nenhum, né, de quem era São João, entendemos sobre sua vida, sua missão, qual você diria que é a importância, a relevância desta data para a Igreja Católica? Com certeza é um momento bastante bonito, né, a qual nós recordamos o testemunho de São João Batista e celebramos com toda a igreja, recordando então esse grande testemunho e que nos ajuda sempre mais a enfrentar os desafios da vida. Quando nós olhamos para João Batista, ele vinha falar de alguém que ainda não tinha chegado, ele vinha falar, né, de alguém que não era conhecido, e ele encontrou muitas dificuldades, muita rejeição, muitas pessoas que não aceitaram a sua mensagem, e ele foi então esse sinal, como é que diz, que o próprio evangelho diz, sinal de contradição, né? Opa, existia existia uma realidade de injustiças, de muitas desavenças, e ele vem ser esse sinal de contradição, ele vem trazer, né, um novo sentido também à vida cristã, ajudando assim a evangelizar, a falar e preparar o caminho de Jesus. Então, ele é muito importante nesse contexto. E nós, como igreja da Diocese de Foz do Iguaçu, também temos essa grande importância, porque ele é o nosso padroeiro de toda a Hum. diocese. Então, ele para nós é essa referência também de fé, de devoção, de perseverança, a qual, desde o início da diocese, que em 2028 vai fazer 50 anos de diocese, ele sempre, então, foi o nosso padroeiro e a nossa inspiração para que a gente possa continuar o caminho e para que a gente possa, assim, evangelizar, impulsionado aí pelo exemplo de São João Batista e os seus ensinamentos, né, que arrastaram multidões, que ensinaram e que prepararam o caminho da vinda de Jesus. E como eu falei lá no início, muitas pessoas conhecem São João apenas por causa dessas festividades que acontecem no mês de junho, até mesmo pessoas não católicas já ouviram falar deste santo por causa disso. Então, você sabe dizer em que momento essas festas, essas festividades foram associadas ao santo? Então, as festas juninas, foram acopladas aí não só a São João Batista, mas também aos santos desse mês de junho, a qual nós celebramos, vários santos, né, Santo Antônio, São João Batista e também São Pedro e São Paulo, né. Então, associada a esses santos, foi então a festa junina, tornando-se ainda na Europa um sinal, né, de festas, festa da colheita, festa lembrando um pouquinho a simplicidade de João Batista, desses santos, né, que mostraram essa simplicidade e as festas juninas têm muito essa simplicidade, né, porque a comida preparada para a festa junina é comida simples, né, comida Uhum. é a pamonha, é o o pinhão, é coisas muito naturais, né, do dia a dia, e por isso essa simplicidade que se foi gerando, né, e que, associada então a esse tempo, foi se tornando também uma festa religiosa, que ela tem um sentido ainda lá, no início daquilo que era o tempo de Jesus, né, que depois, em outro sentido, a questão até mesmo da fogueira, porque a fogueira foi o sinal, né, ela tem uma parte religiosa, no sentido assim, nem tanto litúrgica, mas um sinal que foi usado por Isabel para avisar, então, avisar Maria
que havia nascido João Batista. Por isso ela faz uma fogueira no alto da montanha, né, para que os pais de Jesus pudessem ver e saber que havia então nascido João Batista. E então ela tem essa origem lá ainda com Isabel, que faz essa fogueira, que foi se tornando então depois dando continuidade, e também uma festa pagã que se celebrava, né, a festa da colheita, a alegria e várias, né, coisas aí, os danças juninas, as músicas típicas, né, que recordam um pouquinho isso, né, essa alegria que contagiava também o povo e que se reunia para celebrar, para agradecer a colheita e para agradecer os frutos também de suas vidas. E além dessa, tradição que você citou da fogueira, que tem uma origem, então, da Bíblia, da história religiosa, outras coisas que a gente vê na festa junina, como as comidas típicas, que você também citou, que são muito gostosas, as bandeirinhas, que também sempre tem em toda festa junina, os trajes caipiras, essas coisas também foram têm uma origem religiosa ou foram coisas que foram incorporadas ao longo do tempo? Ou até mesmo devido a outras festividades que você disse que tinha, como a festa da colheita e tals, ou enfim, tem uma origem religiosa ou não? Não, né, exatamente não, né, mas a criatividade do povo, né? Sempre que a gente vê uma festa junina, a gente vê muita criatividade. Então, é uma festa muito livre, muito aberta, muito criativa e por isso traz aí várias coisas que da criatividade das pessoas, né? Não exatamente, né? Uhum. O que é da origem religiosa é a questão da fogueira que foi feita lá por Isabel para avisar então que João Batista que ele havia nascido, né? João Batista. Então, mais nesse sentido, a parte religiosa, que se tornou esse sinal de alegria, de festa, né? Mas outros símbolos criados, né, pela comunidade, pelas pessoas, e que foram sendo associadas aí à festa para dinamizar a festa, e a gente percebe tantas coisas, né, para que a festa ficasse mais atraente e bonita também, trazendo assim todos esses símbolos, esses elementos que você fala, são muito próprios, né, coisas simples do dia a Uhum. dia da comunidade, né, que usavam para enfeitar e também para alegrar, né, a festa. Então, essa demonstrando um pouquinho essa simplicidade também da festa, né, por isso esses símbolos que foram acoplados, né, não por conta de ser algo religioso, mas sim acoplado pelas pessoas. E justamente isso que você está falando sobre é muito bonito, eu acho uma festa muito bonita, e eu vejo que apesar de ter sido trazida da Europa, né, quando aqui foi colonizado, agora tem uma forte cultura brasileira, assim, então associam muito a festa de São João com a cultura brasileira. E eu quero saber agora da sua opinião, se você acha que com todas essas grandes festividades, acabou que com o tempo, a história de São João acabou ficando de segundo plano. É, com certeza, isso ficou meio deixado de lado, né? Nós temos em algumas regiões que as festas juninas envolvem muita gente, muitas pessoas, e que, mas, como diz, muitas vezes mais por conta do forró, da festa, da dança, e nem tanto pela devoção a São João Batista, né? Então, tornou-se, sim, em muitos sentidos, ou para muitas pessoas, mais uma festa pagã, né, de festa só e não num sentido tão, religioso, né, deixando-se de lado muitas vezes a parte religiosa e só a parte festiva, né, então algo que foi, sim, com o tempo se deixando de lado. E como o senhor disse no começo da entrevista, São João Batista foi muito importante, é muito importante para a Igreja Católica e tem uma história muito bonita. Então, o que você diria que a gente pode trazer de exemplo da história de vida dele para nós, para a comunidade nos dias de hoje? Os exemplos principais, né, a simplicidade de João Batista, a sua maneira de ser, a sua maneira de falar, né, a sua maneira também a qual ele acolhia as pessoas através do batismo. Então, ele foi quem batizou Jesus, né? Então, ele tem esse sentido religioso muito forte para nós como igreja, porque
É aquele que preparou os caminhos, aquele que teve esse grande caminho de iniciativa, e foi alguém que não teve medo de enfrentar as dificuldades. A ocasião da sua morte, ele estava preso, né, porque denunciou a esposa de Herodes, que ele havia ficado com, né, a esposa do seu irmão, e por isso é denunciado, e por isso ele é também decapitado na prisão, por conta do seu testemunho, por conta então daquilo que ele anunciava, denunciava e falava a verdade do evangelho naquilo que era necessário, sem se omitir. Então, por isso, ele é esse grande exemplo de testemunho, de fé, de perseverança e de realizar a missão a qual lhe foi confiada, sem titubear, sem desistir, sem, né? Então, ele é para nós esse grande precursor, né? Ele fala com as suas próprias palavras, né? Depois de mim vem aquele que é maior do que eu, a qual não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. Então ele mostra essa simplicidade e essa grandiosidade de Jesus, o nosso Salvador. Por isso, né, a sua importância, porque ele preparou os caminhos para a chegada de Jesus. Sim. E o senhor, para finalizar, teria mais alguma mensagem para a comunidade nesse dia de São João? Com certeza, a alegria de celebrar toda a nossa diocese, celebrando o dia do nosso padroeiro, recordar o seu testemunho, a sua vivência, e assim nós fazermos esse caminho também de preparação, de encontro e de vivência, para que nós possamos celebrar os 50 anos da diocese no ano de 2028, né, e assim render graças a Deus por todo o ensinamento que ele traz a cada um de nós, nos deixando assim a sua mensagem, nos deixando os seus ensinamentos. Que assim possamos nós também poder imitar os ensinamentos de João Batista no nosso dia a dia, na nossa vida, não tendo medo, né, porque às vezes o medo nos afasta da nossa missão, às vezes o medo não nos deixa realizar bem aquilo que é o projeto de Deus. Então é preciso essa coragem, essa confiança e o pedido ao Senhor para que sempre nos guie e nos ajude a sermos testemunhos, a exemplo de João Batista. E muito obrigado, padre, então, por compartilhar um pouco da história deste santo, nos ajudar a compreender, que essa data vai muito além do que apenas, comidas gostosas e músicas e danças. Todo mundo gosta muito das festividades, mas também é importante a gente entender a história por trás disso. Então, te agradeço por ter aceitado meu convite, estar aqui hoje e por compartilhar esse conhecimento comigo e com quem estiver assistindo. Muito bem, obrigado. Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Fora de Série, tenham entendido aí um pouco melhor sobre toda essa história de João Batista e sobre o significado por trás das famosas festas juninas. E eu vejo vocês no próximo episódio do Fora de Série. Até mais!